Ajuda aí, gente. Vamos fazer um silênciozinho. A nossa expectativa era grande, porque a questão da nova tabela salarial se arrasta desde 31/12, pediram 60 dias, o prazo venceu, e era, depois dos 60 dias, o início das tratativas de aprovação, né? Era da tabela, das discussões, das negociações que era para estar acontecendo. Na reunião que tivemos semana passada, nós sentimos que na mesa, sindicato e direção da empresa, a coisa não ia. A gente, quando senta, fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas de conversa, você sai dali com a leitura. E a leitura que tivemos foi muito clara. Aqui na mesa a coisa não avança. E com aquela discussão de que não estava pronta, que precisava de ajuste. Tá? Por aí, tomamos a decisão de chamar uma assembleia, mesmo sabendo que a direção ia se reunir, iria convocar o sindicato para uma nova reunião. Nós tivemos, tomamos a iniciativa, a direção do sindicato, tomamos a decisão de convocar a assembleia de ontem. Assim fizemos. O companheirado veio do interior e muitos, a grande maioria dos trabalhadores, preocupada com a situação, com os boatos, as ondas de boato, porque o sindicato, o desejo nosso era de ter aquela comissão dentro da reformulação do plano, lembra? Discutindo a tabela, não foi permitido isso, não foi permitido. Então tudo que tinha era o quê? Boato, conversa de toda a natureza, o que traz uma inquietação muito grande para nós. E ontem, quando foi anunciado que um documento seria entregue ao sindicato, criou-se uma expectativa muito grande, porque nós queremos o quê? Oficial, o documento. Nós queremos a tabela na mão. Esse é o desejo. Nós precisamos botar fim à onda de boato e discutir as coisas com a grandeza que precisa, com a responsabilidade e o respeito que os trabalhadores merecem. E para nossa surpresa veio um documento que eu usei a expressão, continuamos no zero. Ali nós estávamos no zero mesmo, porque marcava só uma reunião, e uma reunião já estava prevista sem documento, lembra? Já estava previsto uma reunião, não precisava ter documento para dizer que ia ter uma reunião hoje. Muita gente, depois a gente olhando as impressões, os companheiros do interior falaram assim, nossa, eu vim com expectativa, eu achei que as coisas não estavam tão difíceis quanto está aparecendo mesmo. Saio daqui assim de cabeça um pouco baixa, né? Porque andou tão longe para ouvir, ler um ofício de 3 linhas, para ouvir, ler um ofício de 3 linhas. Eu disse, companheiros, não perca a esperança, a nossa luta ela é assim, nós temos que dar um passo de cada vez, mas a cada passo nós temos que sentir que nós temos mais pessoas do nosso lado. Assim nós estamos crescendo a força, nós estamos mobilizando, fortalecendo o sindicato, e as coisas se resolvem por aqui. Não tem outro caminho, não existe outro caminho se não for por aqui. A deliberação, o encaminhamento que fizemos ontem, ali, e teve a adesão quase que total da categoria presente naquela assembleia, que era de se manter hoje com as atividades paralisadas, aqui no interior, foi a mais acertada. Porque logo 8 horas da manhã os diretores já estavam lá. E nós já estávamos aqui às 7 para recepcionar nosso companheiro e dizer, o combinado não sai caro. Hoje nós não, vamos atender só urgência e emergência. E o interior ligando, mobilizado, firme. E alguns gerentes caíram os cabelos, desesperados, querendo botar os companheiros para trabalhar. Não respeita decisões. Nós tivemos esses relatos, está tudo anotado. Nós sabemos de onde veio as reações contra os trabalhadores. E nós vamos tomar providência. Porque esses que estão ameaçando os trabalhadores estão no mesmo barco. Eles dependem disso aqui também. A nova tabela salarial, o plano de carreira que está, e ora, vai ser discutido e aberto essa categoria, diz respeito a todos os trabalhadores. E triste daquele que não tem a capacidade de compreender que nós estamos fazendo uma luta honrada para todos. Não é isso, irmão? Para todos nós. E esse sindicato não foge à luta. Ainda tem gente para atrapalhar o nosso serviço. Se não puder ajudar, que não atrapalhe. Deixa a luta acontecer. E nós temos condição de vencer e melhorar muitas coisas em prol dessa categoria, com certeza. Não é isso? Então, a reunião se estendeu até o horário de almoço. E eu vou chamar o companheiro Oscar aqui, a Mauri, quem esteve lá, para poder estar falando do que viu. Mas o que é mais importante,
nós mostramos a nossa força, a imprensa veio aqui e mostrou, por incrível que pareça, a imprensa majoritária, né, teve. No final, uma nota da empresa, que é uma contra-informação, diz que nós éramos apenas 200 que já estávamos trabalhando. Para vocês verem como funciona a fábrica da notícia mentirosa. Tá? O interior continua no compasso e nós estamos aqui ainda para deliberar sobre aquilo que fomos buscar. Tranquilos? A tabela já está em nossas mãos, está em nosso poder. Era isso que nós queríamos, de forma oficial. Acabou os boatos, acabou a roda de boato. Agora o que está aqui é oficial. Está em nossas mãos. E nós vamos dizer agora quais são os próximos passos que nós temos que seguir. O objetivo do dia está conquistado. Não é isso? Aquilo que nós nos propomos já está em nossas mãos. Vale a pena continuar lutando. Companheiro, fala aqui como que foi lá, pela manhã, a discussão toda. Bom, companheirada, teve lá o companheiro Amorim, o companheiro Gilson Mota. Nós tivemos uma reunião lá com o diretor administrativo. A gente chamou o Gilmar, da área de recursos humanos, e com um notebook foi mostrando para a gente como seria essa questão da tabela salarial. E essa tabela salarial, ela tem que ser analisada profundamente, cada situação de cada companheiro. Então, como a gente não tem um estudo detalhado dessa tabela salarial, eu vou numerar um ponto aqui, que seriam os pontos geral da essência dessa tabela salarial. Então vamos dizer o seguinte: o que a Saniago fez? Pegou todo o piso salarial da empresa, todo o piso salarial da empresa, e aumentou esse piso salarial. E a tabela salarial nossa passa a ter 3 grupos. Um grupo do ensino médio, um grupo dos técnicos e um grupo do curso superior. Resumiu então em 3 grupos essa questão da tabela salarial. Na tabela salarial, eles colocam o seguinte: ele eleva o piso inicial da empresa, que hoje é de R$ 1.087, eleva para R$ 1.648, tá? Que seria no nível médio. O nível dos técnicos, me parece que é de inicial 1.900 e pouco, eleva para R$ 2.480, tá? No curso superior, que tem aquele abono que eles recebem para complementar até os 8 salários que ele veio, passa o curso superior. Curso superior, incorporando essa questão do abono que os companheiros têm, o inicial passa a ser de R$ 6.990, certo? Tem uma outra categoria que é dos companheiros mecânicos, e essa categoria ela começa do grupo 4. Se eu não me engano, tem a tabela velha. A tabela velha é 1.300 e pouquinho, né? Eleva para R$ 1.913, certo? Aonde que eles acharam essa conta que está escrito aqui? Eles pegaram, tá? O salário básico, pegou a questão de antecipação, escreveu antecipação de quinquênio, e tem a questão da complementação salarial que ainda tem que ver, né, depois dessa tabela, e colocou o piso então de 1.848.
O que está escrito aqui? Os R$ 1.087, eles somaram mais uns R$ 90, e está escrito aqui, um reajuste de 40%, tá? Em cima desse piso que é de 1.087. Mais os 90, tá? Da mesma forma, foi feito na questão dos técnicos também. Os técnicos, eles pegaram que o inicial do salário base dos técnicos, que é de 1.897, somou mais R$ 90 e somou mais 25%, que chega nesse total de R$ 2.484. Da mesma forma, o superior, vamos falar soma, para eles entenderem o que é. O curso superior, eles pegaram o seguinte: 5.287, somou mais uns R$ 90 e aumentou mais 30% sobre o valor, e aí dá esse total de R$ 6.690. O cálculo de dezembro. Tá? Tá. Dos mecânicos está separado, não tem aqui, mas dos mecânicos o piso é 1.300 e pouco, vai para 1.900 e pouco. Um detalhe dessa situação: eles propõem também que a letra, vou prestar atenção, tranquila aqui. Eles propõem também que a letra, aquela letra que nós temos, que é de 6%, ela deixa de existir. Isso. Vamos entender direitinho, tranquilo. E propõe que a forma de distribuição da letra seria, a cada ano, seria 1,5%. Ou seja, chegou um ano, o trabalhador soma 1,5%. Isso significa o quê? É que aí, gente, que aí é o seguinte, que a letra passaria a ser 3%. Alguns casos aqui, que nós não pegamos aqui para detalhar, estão colocando que estão fazendo uma antecipação de quinquênio. Mas nós não vimos aqui, porque nós não pegamos a calculadora, nós não temos debruçar em cima disso aqui para analisar tudo. Eles colocam aqui que está fazendo uma antecipação de quinquênio juntamente nessa questão salarial. Eles colocam mais ou menos assim, a gente vai verificar direitinho. Que o companheiro, por exemplo, tinha a perspectiva de pegar, vamos supor, 2,50, que seria 10%. Eles estão falando que está fazendo isso, pegando esses 10% que o companheiro ia pegar há 10 anos, também incorporando no salário. Tá? Só que aí eles propõem fazer o encerramento da questão do quinquênio, ou seja, acabaria com a questão do quinquênio. Tá? Isso ele nos falou, mas nós não pegamos essa tabela na hora do almoço, não fizemos a questão do cálculo. Tem um outro detalhe, operado, que é o seguinte: tem a questão do regulamento do plano de carga e salário nosso. Além da tabela salarial, tem o regulamento do plano de carga e salário nosso. Dentro do regulamento de pessoal nosso, e tem a questão do pé na cova, da questão da aposentadoria, que está no regulamento nosso, né? E não se discutiu formalmente assim como seria essa questão do pé na cova. Um outro detalhe que tem é a questão do acordo coletivo nosso. Nós temos conquistas dentro do acordo coletivo nosso que influi na questão da tabela salarial. Por exemplo, o companheiro que faz o curso segundo grau, por exemplo, ele tem direito a uma letra. Nós sabemos muito bem que a letra nossa é 6%. O incentivo intelectual, tá?
Incentivo intelectual, a letra também está no plano, no acordo coletivo nosso, que é 6% e é 3 letras. Né? No plano de regulamento, plano de cargo e salário nosso, tem também a questão da pós-graduação, essas coisas todas. Né? E tem também, companheiro, a questão dos companheiros, que está na iminência da questão de receber a letra de 6%. Então, companheiro, foi uma conversa superficial, né? Durou 3 horas lá, explicando, etc. E nós entendemos, né, que o objetivo nosso era arrancar essa questão da tabela salarial e que nós precisamos pegar alguns companheiros que entendem de RH, que entendem da questão do plano nosso, tabela salarial, para que a gente possa fazer uma análise, uma raio-x do ponto de vista do sindicato, o que significa essa proposta. Na avaliação do sindicato, isso nós já colocamos na mesa lá, o diretor, que essa tabela salarial, ela não atende à expectativa da categoria, né? Eu diria o seguinte: o coelho saiu do mato, mas saiu magrinho, né? E tem a questão dos direitos adquiridos nossos, que nós precisamos extremamente avaliar isso. Quando se propõe a tirar uma conquista do quinquênio, por exemplo, com a letra de 6%, tem que ter algo em troca melhor. Nós não somos bobos de trocar uma coisa boa com uma coisa ruim. Então nós precisamos fazer matematicamente a análise sobre essa proposta da questão da tabela salarial. Nós perguntamos também sobre a questão do regulamento, porque nós queremos também saber a questão do regulamento. Por exemplo, no regulamento que eu esqueci de colocar, tem as promoções, a questão das promoções por metro, como seria a mudança, a questão na participação do lucro, como seria isso, né? Então tem uma série de coisas dentro do regulamento que precisaria ser discutido. Na avaliação do sindicato é o seguinte, companheirada, é nós sentar, discutir direitinho o que significa essa proposta dos companheiros, ir nos setores, conversar com os companheiros, entregar um documento do sindicato, a posição do sindicato, convocar os companheiros nossos, da diretoria colegiada nossa, os companheiros lá do interior, para reunir com a gente na terça-feira aqui em Goiânia, para que a gente possa estar discutindo. Nós já entramos em contato com o DIES, né, que é uma instituição que faz cálculo, que faz dados, essas coisas todinhas, para analisar esse documento aqui que a empresa nos entregou. O diretor lá colocou o seguinte, que está aberta a discussão e que foi dado o pontapé inicial da questão da discussão do plano de cargo e salário. E que aceita discutir, aceita debater o plano, essas coisas todinhas, etc, etc. Nós colocamos para ele, com certeza, nós vamos estar discutindo com os companheiros, avaliando e fazendo as nossas propostas e encaminhando, certo? O ponto positivo que tem aí, companheiro, é que saiu essa tabela aí, que é a realidade que eles entregaram aí, que é o estudo que eles fizeram, e que não é mais a questão de boato, que o piso vai para 1.800, que é isso ou aquilo. De concreto, é isso. A empresa apresentou isso, né? E que tem que ser amplamente debatido com transparência para a categoria. Na avaliação da direção do sindicato, não existe possibilidade de aprovar essa proposta, de jeito nenhum. Tá certo, companheiro? É o início. Nós temos que ir para cima da direção da empresa, melhorar, mas não melhorar bem essa proposta da tabela salarial, descobrir as armadilhas que existem dentro dessa tabela salarial, calculado direitinho, chamando os companheiros que entendem desse processo todinho, para fazer essa explanação para cada companheiro. Uma coisa é certa, companheiro:
o pontapé inicial da campanha da tabela salarial nossa está dado. Isso aí vai melhorar, sim, vai melhorar e tem que melhorar substancialmente, mas só essa possibilidade existe no momento da mobilização da categoria. Porque a mobilização dessa categoria é que nós vamos ter a cara do plano de cargo e salário nosso que nós almejamos. O plano de cargo e salário que nós almejamos é a valorização de cada companheiro na sua atividade dentro da companhia. E para isso, companheiro, nós vamos estar no setor chamando a responsabilidade de cada companheiro para nós discutir esse PCF nosso, mas na maneira e na visão e na ótica dos trabalhadores, da valorização. Essa proposta de tabela salarial, ela não atende a expectativa da categoria. Precisa sim melhorar muito mais. Precisa ter a mobilização de cada companheiro. E aí a gente chama a atenção, companheiro. Essa questão do PCS nosso é muito mais, mas muito importante do que uma campanha salarial, porque nós tivermos de aprovar um PCS nosso, ele tem que ser um PCS duradouro, que vai valorizar os companheiros que estão aqui no local de trabalho, que cria uma perspectiva do companheiro crescer dentro da empresa. É preciso a gente ter uma tomada de consciência e fazer essa mobilização. Essa que é a proposta da direção do sindicato. Está nos setores, arrumar para os companheiros, escrever a linguagem de cada cargo aqui dentro dessa tabela salarial, porque tira a questão da letra. Se você for procurar em cima dessa tabela que eles apresentam aqui, os companheiros não dão conta de achar aonde é que é o salário dele, porque na tabela antiga nossa está lá grupo 5, letra H, ali está em termos de número, então nós temos que fazer toda essa comparação. Entendemos o seguinte, saiu a tabela que tanto a gente estava brigando para ela sair, e ela não atende a expectativa nossa, e nós temos que mobilizar para construir uma tabela melhor do que essa aí, que eu tenho absoluta certeza que eles têm condições de melhorar muito mais essa tabela salarial nossa. E se tiver de tirar alguma conquista nossa, companheirada, tem que dar algo melhor, que nós não somos o povo de trocar algo melhor nosso, uma coisa que vai prejudicar a gente lá na frente, né? O companheiro estava me colocando aqui, aí eu ganho R$1.087, eu vou para 1.648, eu estou dando 40%, estou tendo 40% de aumento. Tem 97 companheiros nessa situação dentro da empresa. Mas nós temos que ver que daqui 5 anos, daqui 8 anos, 10 anos, vai sumir esses 40%. É isso que nós temos. Nós não temos que ser imediatista, fazer coisa oba-oba de aprovar coisa, sem a gente ter o devido esclarecimento, o devido debate de discussão sobre o PCF nosso, que é a vida nossa, é a Constituição nossa, é isso que o sindicato vai fazer. Bom, essa é uma explanação breve, né, da tabela que já está em mãos, tá certo? E qual que é o pensamento nosso? O objetivo nosso era ter acesso à tabela. Esqueçam tudo que vocês ouviram por aí, agora é aqui. É central, focar aqui. E nós, já em contato com o Diese, já há muito tempo, vamos precisar do trabalho daqueles técnicos, sabe? Porque nós não participamos 2 minutos, 1 minuto sequer de nenhuma reunião para montar a confecção dessa tabela. Então agora nós vamos o quê? Abrir, destrinchar mesmo tudo que está ali, montar um boletim, montar um informativo para a categoria, onde cada trabalhador possa ler e entender como fica a sua situação da tabela atual para a nova proposta. Não é isso? O que significa isso? Hoje, a médio e longo prazo. É isso que nós temos que fazer agora. Descomplicar, né, o que está complicado. Portanto, oficialmente, a coisa começa a andar agora. Irmãos, a proposta nossa qual é? Atenção, minha gente, por favor. Por favor. Qual é a proposta nossa? A proposta do sindicato é que semana que vem
Na terça-feira, nós estaremos realizando, já que hoje é sexta-feira do dia, nós vamos convocar uma reunião geral de toda a direção do sindicato, interior, capital interior, tá? Já com a presença dos técnicos do DIES, para começar a estudar, abrir, aprontar um documento com destino à categoria, um informativo. Nós precisamos de alguns dias para isso, tá? Nós estamos pensando, a priori, nós estamos pensando que a semana que vem é o suficiente para produzir esse material, para que todos possam ter acesso à informação. E aí, disseminar isso nas reuniões setoriais pelo interior, marcar uma discussão geral da categoria e tomar posição. Claro, que é uma proposta. E de nós, a ideia é que saia uma contraproposta. Tá? Como o Lógico disse, no mato tinha coelho, nós tínhamos compreensão que esse material estava pronto, mas o bichinho está magro. Aproveitando a Páscoa, né? Nós temos que engordar o bicho. O que vai engordar é a mobilização nossa, é a força, a união dessa categoria. Tá bem? Tá certo? Combinado? Então é o seguinte, qual é o encaminhamento do sindicato agora para valer? Preste bem atenção. Encaminhamento do sindicato, e a gente suspende aqui agora o movimento, porque a tabela está na nossa mão. Esse era o objetivo, ontem colocado lá. Só voltaríamos a trabalhar quando tivesse a tabela na mão, tá? Abrir, preparar a discussão para todos os setores, para todos os trabalhadores, tirar todas as dúvidas, para todo mundo compreender, para que nós possamos tomar a decisão no momento certo e também apresentar uma contraproposta conjunta para levar à direção da empresa qual é a posição dos trabalhadores diante do que foi apresentado. Tranquilos? A ideia é que o DIES possa, nessa semana, produzir esse documento, essa assessoria técnica, tá? Como o Lógico disse, mostrando todos, se tiver pegadinha, se não tiver, nós temos que ter isso bem claro para mostrar para vocês. Tranquilos? Só quer falar? Os companheiros estão pegando ali, ó. A companheira ali, ó, não estou achando os técnicos ali. É porque a tabela mecânica, é porque está misturada aí, é genérica ali, ele não acha. Você entendeu? Eu mesmo fui procurar o meu ali, eu custei achar o meu ali, qual que é a minha situação. Outro detalhe, tem companheiros que tem um contra-cheque também, a carga horária diferenciada. Tem companheiro que é operador, tem companheiro que trabalhava 6 horas na empresa, tem aí 33%, tem 11%. Nós temos que ver também qual que é a situação, como é que fica na questão da tabela também, tá certo? Tem companheiros que era atendente, recebia 33%, operador, que recebe também além de 50%, não é, essas coisas todinhas. Então nós vamos ter que fazer essa análise geral e colocar a semana que vem já no site para o companheiro ter acesso e procurar lá para ver direitinho qual é a situação dele. Ó, só para vocês terem uma ideia da complexidade das coisas. Os companheiros pegaram aqui agora a tabela, estava dando uma olhada, é difícil, você não se localiza aqui. É muito número, sabe? É muita coisinha. É complicado o negócio. Então, de uma hora para outra, não tem jeito de você entrar em detalhe disso aqui, não. Nós temos que preparar um boletim esclarecedor, né? Para que a categoria leia, entenda, tá certo? Sem maiores complicações. É isso que nós temos que fazer de forma imediata, tá bem? O imediatismo pressupõe o seguinte: eu volto a dizer, nós da direção entendemos que uma semana possa ser, mas quem vai dizer de fato são os técnicos, né? Quem entende fazer esse trabalho e traduzir para um boletim endereçado à categoria. Meus queridos, companheiros, em regime, vamos encaminhar aqui agora. Companheiro, é o seguinte, aqui acaba o ensino fundamental, passa todo mundo ser enquadrado na questão do nível médio. Outra coisa que o companheiro aqui perguntou aqui rapidamente, é o seguinte, a questão da tabela do grupo, vai ficar grupo médio, nível médio, técnico e superior. São 3 grupos. Acabou essa questão toda. O companheiro perguntou aqui, eu tenho a minha letra, eu tenho 5 letras, um exemplo, tem 5 letras. O inicial, vamos por 1.648, ele vai ganhar mais. Você entendeu? Você vai ganhar empurrando para isso que nós queremos fazer o cálculo. O companheiro que tem 10 letras, por exemplo, ali na tabela, ele tem que achar ele para ver qual que é o valor que ele vai receber. Ele não vai receber os 1.648 não. Porque o companheiro, por exemplo, o companheiro está preocupado.
Aí eu tenho 3 letras, eu ganho R$1.400. Então eu vou ganhar os 1.648? Não. Você vai ganhar mais do que o camarada inicial, tá bom, Pedro? Então é isso, é muito complexo, aí tem que explicar para os companheiros poderem achar aí a situação dentro da tabela. Atenção, meus queridos, sessão da conversa paralela. Marcos, atenção juntos. Todo silêncio. Ó, os companheiros falam assim, João, não falou da dupla função. Preste bem atenção, meus queridos. Preste muitíssima atenção. O que nós temos, a dupla função é um acordo coletivo. Consta no nosso acordo coletivo. Tá? Consta no acordo coletivo. Alguém viu dizer que ela iria acabar. Ouviu esse boato. Até agora, aqui ó, o que nós temos de oficial é a tabela somente. O resto é boato. Nós só temos aqui valores das faixas salariais. Fora disso, é boato. Não temos mais nada além da tabela oficial em nossas mãos. Então, se falar que vai tirar, olha, para nós é boato porque oficialmente não tem isso. Ah, isso assim, já ouvi dizer, é boato, não tem isso. Tá bom? Só a tabela, só os valores propostos pela empresa estão na nossa mão. Esse que é oficial. Então, nessa dinâmica, o sindicato, a direção do sindicato propõe que nós suspendamos o movimento hoje, tá certo? O senhor quer falar? Vou fazer uma pergunta, irmão. Falou alguma coisa do concurso hoje? A questão do concurso, gente, o que a gente pergunta para eles é sobre a questão de ter uma nova tabela salarial, correto? Senão não vai atrair os outros companheiros para interessar na companhia. Os que estão dentro estão querendo sair, né? Imagina os que querem fazer o concurso. Então, essa questão do plano de cargo salário, nós temos que criar um plano de cargo salário bom, não é só para quem está aqui dentro, mas também os que estão pretendendo entrar. Saiu uma no jornal da Saneago, que seria em fevereiro, saiu uma. Agora saiu uma outra agora no computador. Em abril. Não, o companheiro está perguntando aqui, só um pouquinho aqui. Nós não chegamos nem a discutir a questão de retroativo. Espera só um pouquinho, gente. Nós nem discutimos a respeito de retroativo, porque isso aqui nós não vamos aprovar. Nós vamos só discutir uma coisa do ponto de vista de retroativo, que foi assinada a questão em dezembro, tá certo? Nós só vamos discutir quando existir uma proposta que possa ser avaliada pelo conjunto da categoria. Nós não vamos buscar uns companheiros lá em Campos Belo, sendo que nós sabemos muito bem que essa proposta não interessa pra gente. Tá bom? Só para dizer aqui, os companheiros falaram, vão ter uma comissão aí também para discutir questão de periculosidade, essas coisas todas. Meus queridos, essa comissão da periculosidade, ela tem que fazer um trabalho grande aí mesmo. Porque tem muita gente que tem que receber periculosidade dentro dessa empresa que não recebe. Né? Ela tem que trabalhar e trabalhar sério. Tem até técnico de segurança do trabalho aqui que desenvolve serviço, né? Correndo um risco danado aí e não recebe periculosidade. Eu nunca vi um negócio desse. Então essa comissão tem que trabalhar logo, rápido e apresentar resultado para resolver esse problema de periculosidade aqui. Agora, para o encaminhamento, minha gente, preste atenção, por favor. O encaminhamento do sindicato é o seguinte: nós vamos agora suspender o movimento. A proposta nossa de suspender o movimento, porque o documento oficial está em mãos. O documento está em mãos da categoria dos trabalhadores. E agora, nós precisamos, na terça-feira, reunir toda a diretoria colegiada do sindicato, juntamente com o apoio dos técnicos do DIAES, para começar a destrinchar, para criarmos um documento destinado à categoria, um boletim informativo, seja pelas redes sociais, pelo nosso site, a divulgação, pelo boletim entregue em mãos de cada um e as reuniões setoriais para diminuir as dúvidas, explicar, tirar dúvidas dos companheiros e aí sim, depois de debatido, construirmos a plataforma nossa de proposta, a contraproposta, aliás, tá? Frente a que foi apresentada. Essa é a proposta do sindicato nesse momento. Alguém pensa diferente? Alguma proposta diferente? Coloque em votação. Atenção, minha gente, em regime de votação.
Quem concorda com essa proposta, por favor, se manifeste levantando o braço. Gente, presta atenção, a conversa está dispersa, meu Deus. Olha só. Apareceu um negócio aqui que não serve. Está aqui, ó. Nós já falamos que não serve. E os companheiros já começaram a bater biela aí. Ora, gente, sanguinho frio. Vamos ter tranquilidade, que está só começando o negócio. Tá bom? Presta atenção no encaminhamento que nós estamos colocando. Tá certo? Presta atenção aqui no comando. Nós precisamos caminhar juntos. Agora, ó, não adianta discussões. Vai ter muito tempo para isso. Presta atenção no encaminhamento da proposta do sindicato. Vou repetir. A proposta é que já que temos o documento, a proposta em mãos, a tabela oficial, que a gente suspenda o movimento do dia de hoje, retorne ao trabalho, e o sindicato convocará uma reunião da diretoria colegiada para terça-feira, capital e interior, com a presença dos técnicos do DIEES, para já trabalhando, visando a construção, a confecção de um documento destinado à categoria, a cada trabalhador, um documento explicativo que elucida as dúvidas, né, que tira as dúvidas e que explica a todos o contexto que foi apresentado aqui, porque está de difícil compreensão. Feito isso, as reuniões setoriais também estarão acontecendo na capital e no interior, quando chamaremos um grande encontro para construir a contraproposta frente a que foi apresentada. Entendido? Essa aí não serve. Essa aqui não serve. Essa já não serve para nós. Tá? Então, meus queridos, alguma proposta diferente dessa? Em regime de votação. Quem concorda com a proposta do sindicato, por favor, se manifeste levantando o braço. Gente, aprovada a proposta, voltamos ao local de trabalho e agora, qualquer boato que ouvir, liga para o sindicato e ajude a nós combatermos as mentiras, tá bom? Que existe algo real, existe, e que já não serve. Nós sabemos disso. Um abraço. Obrigado a todos que aqui vieram. As companheiras mulheres, o nosso abraço, tá certo? Pela luta, pelo dia. Os companheiros de Anápolis, as companheiras, boa viagem de regresso, um bom fim de semana. E a luta só começou para valer, gente. É isso. Gustavo?